vamos ler aqui. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios me oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então respondeu Moisés e disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e eu te serei, e isso será por sinal que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos orar. Não vou invalidar a oração de Jamilton não, mas eu quero reforçar. Pai, eu coloco nas tuas mãos a mensagem dessa noite. Fala com a igreja, fala comigo, fala com todos que aqui se encontram. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu estava aqui refletindo nessa mensagem, o quão forte e poderosa ela é. Momento onde Deus ele aparece a Moisés, e o propósito de Deus é recrutar Moisés para uma missão. Deus precisava de enviar um homem para que ele fosse até o Egito, para que ele fosse o porta-voz de Deus e desse um recado a Faraó, e dissesse a Faraó que deixasse o povo de Deus, os israelitas, saírem do Egito. Israel se encontrava cativa, era escravo. Não foram para lá escravos, foram para lá convidados. A princípio, quando José, ele era o governador do Egito, e esse faraó que Moisés está indo falar não é o mesmo faraó da época de José. Vou ter que gritar aqui. Aleluia. Agora ficou bom. Que quando José ele governa no Egito, o faraó que era esse faraó, ele, pela sabedoria, inteligência com que Deus havia dado a José, e o faraó entrega todo o Egito na mão de José, para que ele possa governar durante um período de 15 anos, depois se estende. Depois José fala que a sua família se encontrava distante, então o faraó pede para que ele convide a família para que possa também morar no Egito, porque havia uma fome de servir muito grande. Então Israel foi convidado a ficar no Egito e foi muito bem recebido, muito bem tratado. Porém, durante um tempo depois, José morre, esse faraó morre, se levanta outro faraó, e esse outro faraó viu em Israel um perigo, porque a Bíblia diz que a nação de Israel havia crescendo muito, e eles tinham medo que, crescendo Israel, eles pudessem tomar o Egito. Então o que o faraó fez? O faraó subjugou o povo, o faraó escravizou o povo. E como se escraviza uma pessoa? Como eu torno alguém que é livre escravo? Simples. Eu vou tirando aos poucos os direitos. Então, aos poucos eles foram perdendo os seus direitos. E é por isso que a gente vê nos dias atuais essa briga pelo direito de poder falar. Existe um direito na Constituição de livre expressão. Ninguém pode te impedir você de expressar a sua opinião, desde que você não ofenda ninguém, desde que você não calunie ninguém. Você pode discordar o quanto você quiser. Deveria ser assim, está na Constituição. Os Estados Unidos defendem muito isso, o direito de poder dizer o que quiser.
Você não é obrigado a não poder, não concordar. Então, como se escraviza uma pessoa? Tirando ela o direito. E aos poucos, Faraó foi tirando o direito deste povo. Aos poucos, esse povo perdeu o direito de ficar em casa, o direito de trabalhar, o direito de sair, o direito de vir, ao ponto deles trabalharem unicamente para poder comer. Não tinha direito mais da posse da casa. A casa com que eles moravam não era mais dele, era emprestada. E foi assim. E aí, essa nação começou a fazer o quê? Perceber que eles não mais trabalhavam para poder prosperar, e sim mais para poder enriquecer o reino de Faraó. Ficou tão insuportável, que esse povo começou a clamar. Quem aqui já clamou a Deus essa noite? Levanta a mão. Quem aqui no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de aperto, não se lembrou do seu Deus e falou: Senhor, eu vim aqui te clamar. Bem diz o Salmo que diz: eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? E foi isso que essa nação fez. Essa nação, se vendo em aperto, se vendo em dificuldade, se lembraram do seu Deus, e a Bíblia diz que eles começaram a clamar a Deus. Eu não sei, mas eu fico imaginando, eu sou pregador, eu fico imaginando como um mente de pregador, que eles trabalhavam o dia todo. Era um trabalho pesado, era um trabalho braçal, debaixo de castigo. Se não desse conta do resultado da produção, eram castigados. E a Bíblia diz que os seus exaustores, os seus supervisores, eles batiam, cortavam deles os direitos: não vai comer hoje, não vai beber, só o escaldante. O que eles faziam? Quando davam um turno, fechavam o turno, a noite caía, porque no Egito ninguém andava de noite. Israel ia para os telhados, dobrava o joelho e clamava ao Senhor. Isso durou 400 anos. Depois de 400 anos, olha o que o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Quanto tempo você tem lutado a Deus para Deus tirar você dessa situação? Quantas noites você tem clamado a Deus: muda a minha história? Quantos dias você tem clamado a Deus e você já falou assim consigo mesmo: eu vou parar de orar, eu vou parar de clamar, eu não vejo solução, não vejo resposta. 400 anos esse povo clamou. 400 anos a nação de Israel clamou por uma libertação. E aí chega Deus e escolhe um homem que foi escolhido desde o ventre, que era Moisés. Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Moisés numa sarça. Moisés está ali passando, irmão, a sarça no deserto é uma coisa comum. E é por isso que eu gosto da Bíblia, da riqueza das suas palavras, porque Deus aparece na singeleza das coisas. Deus aparece no sonho, Deus aparece numa música, Deus aparece numa cena de imagem de televisão, num filme. Deus fala de fora de várias formas, de várias facetas. Ninguém pode colocar Deus numa caixa. Moisés percebe que aquela sarça, e havia várias sarças, ela estava pegando fogo. Até aí era normal, porque no deserto, sarça pegar fogo era comum. Mas o que impressiona Moisés é que quando ele passa, a sarça que pegava fogo, ela não se consumia. Você precisa ter essa sensibilidade de entender que uma coisa natural pode se tornar espiritual, porque Deus pode usar o natural para ser espiritual. É tipo assim: você está passando um momento difícil, você olha para o seu momento e você fala: eu sei que dificuldade está, mas a minha está diferente. É Deus trabalhando na sua vida. Então Moisés estava de repente, Moisés fala: peraí, tem um negócio diferente aqui. Não tem um negócio diferente. Eu vou virar para lá e vou ver essa sarça se realmente está pegando fogo. Porque ela não se consome. Quando Moisés vira, a voz de dentro da sarça fala com Moisés: Moisés, não chegue para cá. Tira essa sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Porque todo lugar que Deus habita, Ele é santo. Não é que o monte era santo, só era santo porque Deus estava lá. A
sua vida é santa porque Deus habita na sua vida. A sua casa é santa porque você está lá dentro e você traz a imagem de Deus. Então Moisés, ele tira a sandália dos pés e o anjo fala com ele. Deve ser uma coisa tremenda, irmão. Deve ser uma coisa profunda. Moisés conversando com Deus, Deus conversando com Moisés e Deus revelando a Moisés o projeto dele. Quando Deus revela o propósito pela qual ele veio falar com Moisés, olha o que Deus fala. Eu vim aqui falar com você, na minha tradução aqui, na minha própria palavra. Estou traduzindo aqui. Tenho missão para você. E missão dada, missão cumprida, Moisés. Moisés, opa, estou aqui, Senhor. Igual eu e você, quando Deus fala conosco. O Senhor falou, você precisa que você volta no Egito. Irmão, atravessar onde Moisés está e voltar para o Egito já era uma grande luta. Ninguém nunca conseguia atravessar o deserto. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não se admire quando Deus te pedir algo, porque tudo que Deus pede é grande e impossível aos teus olhos. Porque quando Deus pede algo para você fazer, Ele não está contando com você, Ele está contando que Ele vai te prover. E aí Deus falou assim, Moisés, eu preciso que você volta lá, porque eu ouvi o clamor do meu povo. O povo está clamando, eu quero responder eles, e eu vou te enviar você para tirar eles de lá. Quando Deus revela para Moisés que Ele vai ser o homem para tirar o povo do Egito, Moisés, cara, quem sou eu? É assim que você faz, quando Deus fala assim, você vai louvar, você fala, pô, não, Senhor. Você vai pregar, você vai falar, manda outro. Não é assim? Ou eu vou te enviar você como missionário. Você é missionário. Porque os nossos olhos, a gente olha para a gente e se sente incapaz. E Deus não está preocupado com a sua capacidade, porque capacidade Ele dá. A gente se sente incapaz porque você olha para a sua força, para a sua inteligência, e você está olhando para si mesmo. Está entendendo assim, eu não vou conseguir. Então eu falo assim, ei, eu não estou preocupado com você não. Eu que estou te enviando, eu serei contigo. Porque se fosse por capacidade, Deus não tinha chamado Noé para poder fazer a arca. Noé não era engenheiro, ninguém que tinha construído a arca, e nem tinha uma grande construção para comprar. Mas o que Deus espera, pastor, quando Ele me vier com essa mensagem, quando Ele me escolher para fazer algo? Que você sempre fala assim, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim, porque Deus está buscando gente que obedece e é gente capaz. Quando Deus revelou a Moisés o propósito dele, essa parte que eu mais gosto, irmão, que a gente está vendo aquela luta, fica imaginando talvez, se fosse comigo e você, esperou um mês. Que a gente não vai no outro dia fazer a vontade de Deus, e fica, não, tá doido, manda outro. E vai para o emprego, trabalha, o emprego dá errado, você começa a ver as portas fechando, até você se render. Eu não sei quanto tempo durou essa dinâmica de Deus com Moisés. Eu sei que Moisés, depois de ter visto sinais, viu a vara, viu a cobra, viu ali a lepra, a mão curada, Moisés falou, eu vou. Esse eu vou, entende uma coisa? Quando você aceitar a missão de Deus, se prepara para perder. Porque Deus quer tudo de você, Ele não quer só a sua. Tem que ficar preocupado com o dízimo, isso aí é a menor coisa que eu vou te pedir. Porque imagine Moisés voltando para casa, chegando para sua esposa e falando assim, eu tenho uma missão para fazer, o quê? Vou parar tudo que eu estou fazendo, vou lá no Egito libertar o povo. Para tudo. Tinha uma jovem que estava noiva, ia casar. Imagine uma menina que vai casar, né? Virgem, fazendo ali os preparativos para o casamento, sonhando como qualquer noiva, como qualquer mulher que estava para casar, uma jovem para casar. Imagina uma mulher, né? Porque o homem não se preocupa muito com isso, mas a mulher não, ela compra vestido, ela vai para o buquê, ela quer ver o cerimonial. Toda a cerimônia do casamento para a mulher é uma festa. Não é assim? E essa jovem, ela está desse jeito, encantada, fica imaginando ela pagando fotógrafo, fica imaginando ela indo para o salão, contratando buffet, trabalhando ali, ajudando o marido para poder pagar ali a festa do casamento, o dia que ela vai se encontrar com o seu noivo, até que ela recebe a visita do anjo. Deve ser o meu anjo que falou com Moisés. Toma cuidado, você está pedindo para ver anjo? E ela fala bem assim, salve a agraciada, bendita é tu entre as mulheres. Ela falou assim, aqui não, a gente fala Shalom Adonai, salvação do céu.
Era o anjo Gabriel. E ela falou assim: vim trazer notícias de grandes novas. Você gerará a luz e terá a luz a um filho. Aceita? Como? Eu não conheci homem algum. Ó, de novo a capacidade. Olha o anjo explicando para ela: o Espírito do Senhor te envolverá. E você dará a luz a um Salvador, Jesus. Aí o que ela fala? Eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que tu quiseres. Parece só isso, mas o que aconteceu com ela? Acabou o casamento, acabou festa, acabou o sonho. Porque quando Deus entra, Deus quer prioridade. Ele quer ser prioridade. A Bíblia diz que foi tão confuso para Maria ter que abrir mão daquele momento de festa, de alegria, porque ela quase perdeu o noivo. Imagina um noivo que nunca teve relação com ela era virgem, e ela chega para ele e assim: eu estou grávida. Ela correu o risco de quase morrer apedrejada. Ela só não morreu apedrejada porque o marido dela, a Bíblia diz que era um homem justo. E José, ele quis largar ela, sabe, sem defamá-la. E a Bíblia diz o quê? Que o anjo aparece para ele falando assim: não faça isso. Realmente o filho que ela está esperando é de Deus. Glória a Deus. E ele esperava ela ter a criança, depois ela amamentar a criança, para que ele pudesse tê-la como esposa. Moisés largou a sua família e foi falar com o faraó. Mas antes Deus fala algo para ele que me impressiona. Moisés, quando você for falar com o faraó, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu te avisar, vai dar errado. Quando você falar com ele, ele não vai te ouvir, e ele não vai querer tirar o povo do Egito. Sabe por causa de quê? Porque é uma grande luta para a gente obedecer à vontade de Deus. Primeiro, entender o projeto de Deus, é difícil para a gente. A segunda é, depois que entendeu, aceitar que a gente vai entrar nesse projeto. Só que a gente entra no projeto de Deus com aquela mensagem que Deus falou conosco. Bom, se Deus está enviando, Ele que garante. Se Deus está enviando, tudo vai dar certo. E o que acontece? Começa a dar errado. Deus avisou para Moisés que ele daria errado. E por que dá errado, pastor? Por que mesmo com Deus dá errado? Porque Deus sempre nos prova a nossa sinceridade, fidelidade em meio a situações difíceis. Porque estar com Deus e dar certo é fácil. Agora, estar com Deus, ficar com Deus, não desistir da missão, mesmo dando tudo errado, é dizer para Deus assim: o Senhor falou que ia dar certo, ainda que tudo esteja dando errado, vai dar certo no final. E se não está dando certo ainda, é porque não chegou ao final. Moisés sabe. Irmão, a Bíblia diz que Moisés tinha uma dificuldade de fala. E nessa dificuldade de fala, ele não conseguia falar ao povo. Então Moisés ali dá uma articulação com Deus. E Deus falou assim: eu vou enviar seu irmão Arão. Sei que ele fala bem. Porque Arão falava bem, Moisés não falava. Mas Deus não olhou o coração dos dois. Deus olhou o coração dos dois. E o coração de Moisés era um coração obediente. Que às vezes a gente olha para nós e comparamos com outras pessoas e pergunta: por que fulano cresce, por que fulano vai, e por que eu não fui? Que muitas vezes o coração da pessoa é diferente, a resistência que essa pessoa tem. Moisés queria enviar Arão, Moisés queria que Deus mandasse Arão. Deus falou bem assim: não, porque Deus sabia que na primeira situação Arão desistiria do povo. E Deus olha o nosso coração. Enquanto nós estamos preocupados com as coisas de Deus, Deus está buscando pessoas que amem as coisas que Deus quer. Deus está buscando pessoas que aceitem a missão de Deus. A coisa que mais Deus ama é libertar o povo. Se eu e você tivermos no coração essa missão, essa decisão: eu vou sair para libertar o povo, tudo na sua vida Deus arruma. Tudo na sua vida Deus conserta, tudo na sua vida Deus provém, tudo na sua vida vai ser cuidado por Deus.
Moisés saiu, foi libertar o povo, e como Deus havia falado, deu tudo errado, deu errado mesmo. O que Moisés fez? Confiou em Deus. O que nós aprendemos nessa noite? A confiar em Deus. Não na minha força, não na minha inteligência. Ainda que a gente se esforce, ainda que a gente tenha habilidade, eu vi a irmã falando que ensaiou muito. Não é isso? É isso. Se depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Se depender de mim, eu vou ser o melhor. Mas ainda que eu me esforce, eu sempre tenho que confiar em quem? Em Deus. Ele não falha, eu posso falhar. Ele é, eu ainda não sou. E se eu sou, é porque ele foi primeiro que eu. E eu só faço aquilo que ele já fez na minha vida primeiro. Porque ele é sempre, eternamente. Então o que você tem que fazer? Tem, você tem que ensaiar, tem, você tem que estudar, tem. Mas é sempre confiando, sempre na disposição do Senhor. Todas as vezes que Moisés, ele tinha sempre um atrito com ele mesmo, ele sempre confiava em Deus, e Deus sempre tratava dele. E é isso que nós precisamos aprender. Essa semana eu passei por uma situação difícil, e eu vi isso, falei assim, eu tinha essa confusão na minha mente, que se Deus me enviou, nada vai dar errado. E dá tudo errado. Mesmo com Deus. E a gente se espanta disso. Mas se foi Deus, por que está dando errado? Porque Deus, irmão, Ele não atrapalha o percurso da situação, mas Ele tem poder para deixar tudo acontecer no final da certo. O casamento pode ter sido enviado por Deus, mas Deus pode restaurá-lo. O meu emprego que eu estou pode ser dessa escolha de Deus, mas Deus pode mudá-lo ou pode fazer eu crescer nesse emprego. Tudo que Deus entra no meio, dá certo. É isso que nós precisamos entender. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.